Deus essa palavra aqui, Deus tem falado comigo já há algum tempo, né? Mas a gente vem adiando, até que chega uma hora em que não dá mais, né? Não dá mais e nós temos que trabalhar. Vamos lá. Eu gostaria de falar hoje sobre um assunto bastante delicado. Eu queria falar sobre o problema do homem. O homem tem um grande problema. E é sobre isso que eu queria falar. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado pelos louvores, pelo testemunho da Ellen. Obrigado pelas nossas crianças. Obrigado por tudo, Pai. Abençoa. Cuida de cada um de nós nessa noite. E Deus, eu te peço, abra a mente e o entendimento. Talvez a mensagem seja um pouquinho complexa, mas com o teu agir na nossa mente, a compreensão virá através do teu Santo Espírito. Eu queria falar primeiro, amados, sobre a entrada do pecado no mundo. Como é que esse pecado entrou no mundo? Como é que o pecado entrou no mundo, Dona? A Eva foi enganada, né, pela serpente. Serpente? Será que foi pela serpente? Vamos ver se é pela serpente. Amados, uma coisa eu tenho para te dizer. A vida, verdadeiramente, ela é maravilhosa. Deus, na sua inteligência, na sua sabedoria, Ele formou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Slide 1. Diz assim a palavra do Senhor no slide 1. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E o Senhor construiu, formou o homem com livre arbítrio, com vontade própria, tomando as suas próprias decisões. E essa vontade própria do homem, amados, essa vontade própria é tremenda. Ela é maravilhosa. Quando Deus forma o homem, Ele forma o homem com livre-arbítrio, com vontade própria. E ela é tremenda, ela é maravilhosa. Porque a partir do momento em que Deus formou o homem, eu resolvo se eu quero. Não é, dona? Eu resolvo se eu quero. Eu tenho livre-arbítrio. Não tem, Tiago? Eu resolvo se eu quero. Eu faço porque eu quero fazer. Ué, eu faço porque eu quero. Eu falo se eu quiser falar. E assim vai. Slide 2. Agora, presta atenção. Esse livre-arbítrio, ele é uma bênção. Mas ele também é um problema. Esse livre-arbítrio, essa vontade própria, que é muito boa, ela também traz muitos problemas que temos que enfrentar, que temos que solucionar. Aliás, eu te digo uma coisa, se tem alguém bom para arrumar problema e confusão, quem que é, dona? O homem. O homem. Irmãos, o homem, ele é... Olha, para ele arrumar problema e confusão, eis daqui o homem. Ele é ótimo nisso. Ele é ótimo. Agora, eu penso eu. Diante de tantos problemas criados por nós, homem, aliás, alguém aqui é contrário que o homem não cria problema? Tem alguém que acha que não? Nossa, vocês concordam comigo? Louvado seja Deus por isso. Agora eu fico pensando assim, diante de tantos problemas criados por nós homens, o que fazer para, digamos assim, controlá-lo? Controlar quem? O homem e os problemas? E para solucioná-los? Como é que a gente faz? São tantos problemas que a gente cria, que a gente arruma, que nós precisamos fazer alguma coisa para solucionar isso. E a primeira coisa que nós temos que fazer para solucionar um problema, qual que é? Enfrentar ele. Sim, mas antes de enfrentar, dona, você não vai enfrentar o que você não sabe o que é.
a primeira coisa é identificar o problema. Sim, nós temos que identificar. O homem ele cria problema, mas tem gente que cria problema e nem está nem aí que criou. Tu não está nem aí que criou o problema. E a primeira coisa que eu tenho que fazer para a identificação do problema, está sujo, é o que eu fiz. O que é que eu fiz? Eu preciso identificar esse problema. Eu fiz, eu aprontei, então eu preciso identificá-lo. O que eu fiz? E por que eu fiz isso? Nós precisamos saber qual é o problema para depois solucionarmos. Cara, se você vai no médico, o médico te dá receita para você, sem saber o diagnóstico, dá? Não. De jeito nenhum. Se não souber o diagnóstico, não tem como. Tem que saber qual que é o problema do paciente. O pastor Edilson falei, né? Vai no médico, bicho. Fica tomando remédio assim, não. Né? Apesar que eu tomo. São Jesus, tem misericórdia. Mas vamos lá. Eu falei, Edilson, tem que ir, tem que diagnosticar esse problema que você está tendo. E isso que eu gostaria de, junto com os irmãos, fazer nessa manhã. Né? Diagnosticar o problema do homem. Agora, diante disso que foi explanado aqui, tem uma pergunta que ela tem me deixado pensativo. Qual o problema do homem com Deus? Qual que é o problema do homem com Deus? Por que a dificuldade de segui-lo? Por que é tão difícil seguir o Senhor? Por que é difícil ser discípulo? Por que é difícil se falar de Jesus? Posso estar errado, mas se eu perguntar aqui, e você for sincero comigo e com Deus, quantas vezes você falou de Jesus essa semana? Difícil. Difícil. Por que essa dificuldade de seguir o Senhor, de ser discípulo, de se falar de Jesus? Por que que em um momento nós estamos lá, firme, louvando a Deus, erguendo as mãos, adorando, e no outro já não estamos mais? Por que essa inconstância? Por que essa dificuldade de estar na casa de Deus? Qual é o problema de estar aqui, meu Deus? Por que essa dificuldade de estar aqui dentro? Parece que aqui tem, sei lá. Por quê? Disse isso essa semana no grupo da igreja. Porque sempre estamos procurando um motivo para não estar na casa de Deus. Porque só de ouvir o nome de Jesus, muitas pessoas mudam de assunto, saem da roda. Vamos trabalhar isso. Mas precisamos ir lá no início de tudo. Vamos lá, Dani, slide 3. Agora sim, Dani. Olha lá. Ora, quem? Serpente. A serpente. Grave isso na tua mente. Ora, a serpente era o mais astuto. O que é astuto? Esperto, matreiro de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E quem perguntou para a mulher? Serpente. A serpente. E ela, a serpente, perguntou à mulher. Olha aquela pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? Imaginou o papo? A serpente passando por ali, a mulher por ali, né? Aí, olha, como é que está a serpente? Tudo bem, como é que está a mulher? Aí a serpente fala assim, sabe aqueles assuntos que vêm do nada? Que não tem nada a ver e de repente a gente entra? Foi isso. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher à serpente, né? Olha, a serpente astuta, olha que pergunta astuta. E cara, fica esperto, porque de vez em quando tem gente que tem umas perguntas estranhas pra gente. E olha aqui a ingenuidade.
Até aqui, ingenuidade. O pecado não tinha entrado no mundo. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E até aqui, Adão e Eva seguiam rigorosamente isso. Olha o slide 4. Disse quem? Serpente. A serpente. Olha a serpente. A serpente é terrível. Não é por isso que tem, né? A gente comenta por aí, nossa, língua de serpente. É isso aqui, ó. Disse a serpente à mulher. O que ela fala, meu amigo? Certamente não morrerão. As nossas palavras? Não vai morrer nada. Quem falou? Ele que falou? Você não vai morrer nada. Você acha que você vai morrer? Deus sabe, a serpente continua, que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha lá, próximo slide, acho que é o próximo. Tenta o próximo. Tá aí. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Veja bem, a mulher na ingenuidade. A serpente, o que ela faz? Ela aguça a curiosidade. Né? Se eu trouxer aqui um chocolate amargo para vocês, horrível, e eu falar, nossa, isso aqui é delicioso, né? Mas dá um pedacinho. É isso que aconteceu. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, até aí a mulher não tinha visto. Né? Quando a mulher viu, a serpente falou, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, conhecimento, entendimento, tomou do seu fruta, comeu e o deu a seu marido, que também comeu. O boca aberta estava do lado, viu? Pelo jeito. Não, pode ser que ela tenha levado para ele, né? Versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Amados, presta atenção, imagina a vida de Adão no Éden. Queridos, a vida era perfeita. A natureza naquele tempo era mais bela, os rios mais bonitos, águas cintilantes, árvores que produziam os mais diversos e perfeitos frutos. Ele, Adão, ele tinha comunhão com Deus. Deus frequentemente passeava ali no jardim do Éden, ali na viração do dia, ou seja, logo cedo, naquele momento em que o dia começa a clarear, os raios solares invadindo lentamente com seu calor aquela natureza exuberante, e Deus passeava por ali. Adão, ele tinha comunhão com Deus, e nesses textos que nós lemos, presta atenção, há uma oferta ao homem, ou melhor, duas ofertas, slide 6. E a chave para esse entendimento está nestas palavras. Como Deus sereis? Conhecedores. Olha, coma, porque como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Árvore desejável para quê? Entendimento. Para dar entendimento. A chave está nessas duas palavras. E eu também me pergunto, presta atenção, por que o conhecimento, o entendimento era tão tentador para Adão? Versículo 7, slide 7. Por que ele, Adão, queria tanto conhecimento? Por que ele queria tanto entendimento a ponto de se arriscar ao castigo da morte que Deus tinha lhe prometido?
Deus tinha dito: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, não toquem nela, do contrário vocês morrerão. Cara, por quê que ele queria isso? Por quê que ele troca a morte para o conhecimento? Até aquele momento, Adão vivia numa relação de total dependência de Deus. Ele necessitava da orientação de Deus para tudo. Ele era dirigido por Deus pela sua sabedoria. Para quê que aquele homem que vivia no jardim do Éden tinha comunhão com Deus? Para quê que ele queria conhecimento e sabedoria que vinham de uma árvore e não de Deus? Para quê? É simples. A resposta é muito simples. E é esse o grande problema do homem com Deus. Está aí a chave do grande problema do homem com Deus. Adão, ele não queria ninguém dirigindo a sua vida. Adão queria dirigir a vida própria, queria dirigir a vida dele. Adão queria fazer a sua própria vontade. Ele queria ser seu próprio Deus. Ele queria ser seu próprio Deus. Você sabe o que Adão queria? O que ele queria? 7 de setembro, o que Dom Pedro fez? O que ele gritou? Independência! É isso! Adão queria dependência, queria independência, queria proclamar a sua independência. Cara, havia dentro dele uma atitude interior de independência. Havia uma atitude interior de independência no coração do homem, que foi expressa pela desobediência. Não comam, comer. Slide 8. Lê para nós, Douglas. Foi assim que o pecado entrou no mundo. Desse jeito. O pecado entrou no mundo dessa forma. Foi assim. Agora, olha o slide 9. Nós vimos a entrada do pecado. Vamos ver agora de novo, de uma forma mais clara, o problema do homem. Olha o slide 9. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Portanto, assim como por um só homem, quem é o homem? Adão. Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Deus tinha prometido: você vai comer da árvore, vocês vão morrer. Assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos nós pecamos. E eu não tenho nada com isso não. É uma coisa com isso, Deus? Não tem nada com isso não. Foi Adão. A mulher dele foi lá, jogou uma conversa nele. Ele foi lá e comeu o fruto. O que eu tenho a ver com isso? Amados, quando Adão ele pecou, a sua natureza humana, ela se degenerou, ela se corrompeu, ela estragou. O pecado tornou-se parte da sua natureza, da natureza do homem, e também herança de toda a raça humana. Você sabe por quê? Nós somos descendentes de quem? De Adão. Então, cara, dançamos. Nós somos descendentes de Adão. A morte entrou através de Adão. Olha o slide 9. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Quem é esse um?
Jesus. Amados, todos são pecadores, pois todos vêm de Adão. Logo, todos precisam de cura para uma doença que nós já detectamos e que foi detectada. Qual é a doença, dona? Pecado. Pecado. Aí. Por isso que nós somos pecadores. E, portanto, todos nós precisamos de cura para essa doença. Ah, mas dona, o que é pecado? Para lá. Veja bem, eu posso definir pecado como egoísmo. Sim, eu posso definir. E o que é egoísmo? É alguém que pensa em si mesmo, nas suas próprias necessidades e se coloca, na maioria das vezes, em primeiro lugar, desconsiderando as pessoas à sua volta. Pecado é egoísmo. Pecado é rebeldia. Pecado é independência. E esse egoísmo, essa rebeldia, essa independência, está tudo aonde? No coração do homem. E isso estava também no interior de Adão. O problema de Adão é o problema de toda a raça humana. Slide 10. O maior problema do homem com Deus. Presta atenção nisso, por favor. O maior problema do homem com Deus não é o que ele faz. Está me entendendo? O maior problema do homem com Deus não é o que nós fazemos, mas o que é, Doni? Mas o que nós somos. O que ele é. Esse é o problema do homem com Deus. O maior problema do homem é a sua atitude interior de independência de Deus. É esse o problema do homem. Esse é o maior problema do homem. Preste atenção de novo no slide 11. O que é pecado? Pecado é a arte, pecado, sem S. O que é pecado? Pecado é a atitude interior de independência. Isso é pecado. O que é pecados com S? São os atos pecaminosos causados pela independência de Deus. Me fiz compreender? Se não, espera um pouquinho que já vamos entender. O nosso maior problema, aos olhos de Deus, não está nas coisas erradas que fazemos. Que isso, pastor? Está falando besteira, isso é heresia. Pastor, está pregando heresia. Estou nada. Estou pregando palavra. O nosso maior problema, aos olhos de Deus, não está nas coisas erradas que fazemos, mas sim na nossa atitude interior de independência e rebelião. Cara, presta atenção. Todos os pecados que nós cometemos são consequência dessa atitude, dessa disposição interior de independência. Pois é. Quando no meu interior, dentro do meu coração, existe uma atitude de independência, tá? Eu sou independente. E se eu sou independente, como é que é a minha vida? Eu faço o quê? O que eu quero. Eu sou dono da minha vida. Tiago, você está compreendendo perfeitamente isso aí, cara. Eu sou dono da minha vida. Eu faço a minha vontade, Tiago. Sou eu que faço a minha vontade. Tá? E como consequência disso, os meus atos e as coisas que vou fazer no meu dia a dia não vão agradar a Deus. Tá? Quando tem uma atitude de independência no teu coração, sou dono da minha vida, eu vou se eu quero na igreja, eu faço se eu quero, eu prego se eu quero, eu sou independente, eu sou o cara, eu faço a minha vontade, não a vontade de Deus.
consequência disso é que nos meus atos, as coisas que eu faço no meu dia a dia, não vão agradar a Deus. Tá? De jeito nenhum. Baseado nisso que nós falamos até agora, nós podemos entender que o problema principal é o quê? Qual é o problema principal do homem? Independência. Esse é o problema principal do homem. Independência é pecado. Enquanto os atos pecaminosos, os pecados, são consequência da minha independência. Me compreendeu? Deu para entender, Luiz? É isso. É isso. O principal problema do homem é a independência, é o pecado. Os atos pecaminosos, os pecados são consequência da minha independência. Eu sei que é errado fazer aquilo lá, Deus me disse que é errado, mas eu vou porque eu quero, porque eu sou independente, porque eu mando na minha vida, porque eu faço aquilo que eu quero. É isso, cara. E aqui cabe uma pergunta que eu considero importante. Presta bem atenção. Será que é suficiente que o homem abandone algum pecado? Será que é suficiente que o homem abandone vício, orgia, idolatria, fofoca, glutonaria e etc? Será que é suficiente que ele abandone essas porcariadas e creia em Jesus para o perdão dos pecados, sem resolver o problema fundamental que é o quê? Independência? Será que é suficiente? Qual que é a resposta? Não. Não! Lógico que não! Deus, Ele está querendo atingir, meu irmão, e se você está aqui essa noite porque Deus te trouxe, Deus quer atingir a raiz do problema. Deus quer que mudemos de atitude, ou seja, que abandonemos a independência e nos tornemos dependentes de Deus. É isso que Ele quer. Aleluia. Esse é o problema do homem. Tá aí, cara. Acabamos de diagnosticar. Como é que o pecado entrou no mundo, homem? Pela enganação da serpente, não foi? Entrou. Né? E qual que é o problema do homem? A independência. Ele fez por quê? Por que ele comeu? quis. Porque ele quis. Ele comeu porque ele queria ter conhecimento, ter entendimento. E ele troca a vida pela morte. Por quê? Porque ele queria ser independente. Agora, qual que será a solução de Deus? Preste atenção. Presta atenção. A palavra do Evangelho de Jesus, isso que a gente faz aqui todo domingo, toda quarta-feira, que a gente prega. Aliás, o pastor Edilson trouxe uma palavra muito gostosa quarta-feira. Sair daqui edificado. Eu tenho certeza que os irmãos que ficaram, quando eles saíram edificados. Palavra do Evangelho de Jesus, essa Bíblia que vocês estão na mão, e o que é pregado, o que é ensinado aqui, não é para curar superficialmente a ferida do homem, como nós pensamos e costumamos fazer. Pois é, cara, é isso que a gente faz. A gente passa ali um remedinho, né? E cura a ferida superficialmente. Amados, Deus não quer tratar a ferida superficialmente, Deus quer tratar a causa do problema e não apenas a consequência do problema. Deus quer tratar a causa, quer ir ali na raiz e não apenas a consequência, aquelas curas superficiais. A causa, qual que é? Pecador. Atitude interior de independência. Consequência
pecados, atos pecaminosos causados pela independência de Deus. O Senhor, Ele quer tratar o pecado e não somente as consequências. E o que temos feito até hoje é tratar a consequência, porque nós não temos coragem de enfrentar a causa. Esse é o grande problema. Então ficamos aí tratando ali a consequência, e eu saio tão feliz porque tratei a consequência, mas não tratamos o que tem que ser tratado. O Senhor quer tratar o pecado e não as suas consequências. E para isso, para tratar o pecado, o que é que Deus fez, Tiago? Sacrificou Jesus. Jesus! Para tratar, Jesus não veio para tratar o superficial, meu irmão, para perdoar com a fofoca. Está me entendendo? Jesus não veio para tratar o superficial. Jesus morreu, querido, para ir lá na raiz, na causa. Nós estamos entendendo tudo errado. Jesus não veio aqui, morreu morte de cruz, só para o perdão dos pecados, os atos pecaminosos. Mas Jesus veio para trazer a solução do problema do pecado, da rebelião. E como é que ele fez isso? Olha o 12, põe slide 12. Como é que Jesus fez para tratar esse problema na raiz? Pregando o Evangelho do Reino. É só assim, cara, que a raiz vai ser tratada. Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia e fazia o que, Luiz? Pregava o Evangelho. Isso ali. E ensinando nas sinagogas. E fazendo o que, Doni? Pregando. Ele ensinava, ele pregava o Evangelho do Reino e fazia o que, Tiago? Curava o quê? Todos os doentes e enfermos. Inclusive, pecado. Pecador. É isso. A solução para os problemas é pregar o Evangelho do Reino. Jesus veio aqui fazer isso, pregar o Evangelho do Reino. Jesus ensinava, Jesus pregava e curava. Aliás, eu costumo dizer que Jesus não veio aqui para curar feridinha, para curar leproso. Jesus veio aqui para curar o pecado. Mas como consequência do seu ministério, ele percorria, andava, via um ali e curava, e curava, e curava. Pela misericórdia do Senhor, ele fez isso. A ferida maior que ele veio curar era o pecado. A atitude de independência e rebelião do homem. Os apóstolos também pregavam o Evangelho do Reino. Aqueles que vieram depois também fizeram isso. Mas quando creram em Filipe, Atos 8:12, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam os homens e mulheres. O que Filipe fazia? Ele pregava Pregava o quê? o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho do Reino de Deus, isso que nós estamos fazendo aqui agora, cara. E o que é o Evangelho do Reino de Deus? O Evangelho do Reino é o fim da rebelião e da independência do homem. Olha aqui, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus quer perdoar. Lógico que Ele quer. Mas Ele quer governar, quer reinar sobre o homem. É isso que Ele quer. Aleluia. Ele quer perdoar, mas Ele quer governar o homem. Ele quer reinar sobre o homem. E você, através do livre-arbítrio, que diz governe, reine ou não. Esse é o significado do arrependimento. Isso é o arrependimento. É permitir que Deus governe, que Deus reine sobre nós. No grego, a palavra que aparece é metanoia. E o que significa metanoia? Mudança de vida, mudança de mente, mudança de atitude
interior. É isso! E que mudança é essa? A mudança é a troca de uma atitude de independência para uma atitude de dependência. É a troca da atitude de rebelião, eu faço o que eu quero, para uma atitude de submissão, eu pertenço a Deus para fazer a sua vontade. Glória a Deus. Cara, é isso, meu! É isso! Arrependimento é mudança de atitude interior. Deixo de ser independente e passo a ser dependente de Deus. Quando nós mudamos a nossa atitude para com Deus, presta atenção, quando nós mudamos a nossa atitude para com Deus, mudam também os nossos atos. Pastor, não estou entendendo nada. Então vamos lá, slide 13. Meio esquisito, dá para ver? Eu acho que dá. Está vendo aí? Eu catei lá uma árvore lá, aí embaixo está o tronco, né? Tá? E a parte de cima está o quê? Olha aí, eu vou explicar melhor. Lá em cima está escrito o quê, Dona? Dos galhos. Rebeldia, acho que é fofoca. Roubo, adultério, fofoca, perdão, rebeldia, fofoca, adultério, ira, contenda, avareza, glutonaria. Aí está o quê? Os pecados. Estão aí, né? Tá? São os atos pecaminosos. Olha a setinha lá. A parte de baixo, tronco, pecado. Atitude de rebelião e independência. Vamos entender melhor. Os galhos representam o quê? Os pecados, os atos pecaminosos. O tronco da árvore representa o quê? O pecado, a atitude de rebelião e independência. Presta atenção. Se cortar os galhos, os pecados, né? Mas deixarmos o tronco, o pecado, o que vai acontecer? O gás vai crescer de novo. O galho cresce de novo, bicho. Olha os pecados, tudo de volta. Não adianta. Não adianta, gente. Senhor, oh Jesus, tira a rebelião, as minhas fofocas, o adultério, a ira, as contendas, a avareza, a glutonaria. Deus vai tirar, vai. Ele é misericordioso. Aí ele passa assim, um serrote aí, e isso cai fora. Limpos? Amém. Mas o pecado continua. A atitude de independência continua aí, bicho. Está aí. E se a atitude de independência continua aí, eu vou voltar a ter atitude de rebelião, eu vou continuar fazendo fofoca, eu vou adulterar, vou ficar irritado. Irmãos, tudo vai continuar, vai crescer tudo de novo. E é isso que nós temos feito durante todo o tempo. O Senhor corta aí. O Senhor cortou. Cara, os galinhos voltam lá, os brotinhos. Tic, tic, tic. O que precisa fazer, Dona? Agir pela raiz, né? Fazer o quê? Cortar pela raiz. Cortar o tronco. Cara, tem que vir aqui embaixo e cortar o tronco, bicho. Tem que arrancar o tronco fora. O que é isso, pastor? É isso mesmo. Agora, como é que a gente corta esse tronco? Arrependendo-se. Abandonando a independência. Arrependimento, metanoia, mudar de atitude de vida, mudar de pensamento, cara. É arrancar esse tronco e se arrepender. Oh Deus, poderoso. Agora, no conceito comum que nós temos, o que é arrependimento? É um sentimentozinho de tristeza pelos pecados cometidos. Eu estou arrependido. Você está arrependido? Eu fiz fofoca, estou arrependido. Esse é o conceito que nós temos. Agora, Deus, vou dizer um negócio agora que eu não sei não, viu? Tá? Deus está te revelando algo mais sólido.
Você sabe agora. Você não está inocente mais na parada, não. Tá? Então presta atenção. Tá? Por meio do verdadeiro arrependimento, tá? Nós temos o nosso interior totalmente mudado. Se você se arrepender de verdade, o seu interior vai ser totalmente mudado. Você vai viver uma nova vida. Aí sim, nós estamos com uma atitude correta diante de Deus. Deus está te revelando agora, cara. Agora você vai fazer as coisas conscientes quando você sair daqui. Isso, quando nós temos a atitude correta de arrependimento, isso significa que eu não vou mais pecar? Hã? O que é isso? Vai continuar, né? Sim, sou pecador, mas significa que se eu começar a agir por conta própria, tomar o controle da minha vida, aí eu entendo que eu estou pecando. Os pecados, lógico, nós somos pecadores, mas isso significa que eu nunca mais vou pecar. No plural, não são pecados, pecador. Isso significa que eu não vou tomar o controle da minha vida. Que o controle da minha vida está na mão de Deus. Presta atenção. Antes da gente conhecer Jesus, mais 10 minutos, irmão, no máximo. Antes de conhecer a Jesus, a nossa atitude era de independência, de rebeldia contra Deus. Nós colocávamos Deus em segundo plano, ou nem colocávamos. Nós agíamos por conta própria, zombávamos de Deus. Existe no interior do homem uma predisposição de independência e de rebeldia. Mas quando o Evangelho do Reino chega, quando o Evangelho do Reino é pregado, quando ele chega até nós com poder, o Espírito Santo nos faz experimentar um pouco de Jesus. O Espírito Santo nos faz experimentar de Jesus. E, irmãos, e nós cremos, quando experimentamos de Jesus, nós cremos e compreendemos o valor do tesouro que é Jesus, cara. Meu, a mesma coisa, você não gosta de manga, eu falo, você come manga. Essa manga é docinha, ela é gostosa, eu nunca comi manga. Quando eu como a manga, eu vejo que ela é deliciosa e eu vou comer mais e mais, porque ela é boa. Irmãos, quando o Evangelho do Reino chega até nós com poder, o Espírito Santo nos faz experimentar um pouco de Jesus. E aí, nós cremos e compreendemos o valor do tesouro que é Jesus, da delícia que é servir Jesus, do prazer que é servir Jesus, e mudamos o nosso coração, mudamos a nossa atitude. Se você não teve ainda essa mudança, o momento é hoje. Deus te trouxe para ser feito isso hoje, meu irmão. Antes, nós éramos independentes, rebeldes, não importávamos com Deus, mas agora nós somos dependentes, vivemos vida de oração, de submissão, de obediência, de amor. É isso, cara. E isso é produzido por uma experiência genuína, verdadeira, com Jesus, meu. É isso. Talvez você não tenha sentido isso ainda, porque você não teve ainda essa experiência com Jesus. Quando você tiver, as coisas mudam, e Ele quer que você tenha hoje, porque os seus olhos foram abertos hoje. Talvez a vida inteira você está lá, Jesus, perdoa a minha fofoca, mas o que? O pecado, o coração continua podre. Não adianta. Arrependimento, querido. O arrependimento se dá por um posicionamento nosso, quando nós experimentamos Jesus. E eu vou falar para você, ninguém se arrepende sem experimentar Jesus. Não tem arrependimento se você não experimentar Jesus. Estou terminando. O problema do homem com Deus. Nós vimos que a entrada do pecado no mundo, falamos sobre ela. Vimos o problema do homem, a solução de Deus, e nós vimos o arrependimento. Agora, o que é necessário para se arrepender, para mudar de atitude e se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus? Slide 14. Primeiro você tem que entender que é Jesus que estabelece as condições. E eu
Eu não estabeleço nada, tá? É Jesus, tá bom? Olha o que ele diz aí nesse texto, Marcos 8:34. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, faz o que, dona? Negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Isso. Cara, se alguém, veja bem, ele coloca, se alguém, você tem livre-arbítrio. Você vai se você quiser. Se você não quiser, continua indo. Tá? Se alguém quer vir, tá? Após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho vai fazer o quê? Salva-la. Salvar. Tá? A outra embaixo. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33. 4 coisas são necessárias. Eu sou bem breve nesse final, tá? 4 coisas são necessárias para se arrepender e mudar de atitude, para se tornar um discípulo verdadeiramente. A primeira coisa, o que é, Dona? É negar a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Cara, não é só os pecados, tá? Mas é negar-se a si mesmo. Quer mudança de vida? Negue-se a si mesmo. Segunda coisa, Dona, o que é? Tomar a cruz. Tomar a sua cruz. E o que é tomar a cruz? Presta atenção. Peça para Deus abrir o teu entendimento aí. O que foi a cruz para Jesus? Foi os pecados, nossos pecados? Sim, mas o que aconteceu na cruz? Sofrimento, morte. Primeiro, morte. É isso. Cara, tome a sua cruz. E o que é tomar a cruz? O que foi a cruz para Jesus? Lá ele perdeu a sua vida. Terceira coisa que nós temos que fazer, Dona. Quem perder por amor do Evangelho, Perdeu o quê? salva-la. Perdeu Perder o a quê? vida. Nós temos que fazer o quê? Perder a nossa vida por amor do Mas, Evangelho. todo mundo escuta. Mas temos que fazer o quê, Dona? Perder a nossa Nós vida. temos que perder a nossa vida, bicho. Você tem que perder a sua vida. É uma realidade espiritual. Isso é arrependimento. Até hoje, a vida era minha, eu era o meu dono. Mas agora eu perco a minha vida. Porque eu entrego a minha vida para quem? Para Jesus. Para Deus, é dele. Pronto. Perdi a minha vida. A partir de hoje, ele, Deus é meu dono, Jesus é meu dono. Deus só pode governar a minha vida se eu entrego de forma voluntária, porque eu tenho livre-arbítrio. Mas para fazer isso, eu tenho que estar disposto a perdê-la, senão você vai continuar na mesma vida. A cruz é o lugar onde eu entrego a minha vida. Jesus. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus me incluiu na sua morte. O que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20? Já estou Crucificado. Eu já estou crucificado com Cristo. E ele diz: e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se eu não morrer, não adianta nada. Aleluia. E a vida que agora eu vivo na carne, e ele ainda, Deus é tremendo. Ele usa o apóstolo Paulo para falar uma coisa tremenda. E a vida que eu agora vivo na carne, olha eu aqui, tá? Eu estou crucificado com Cristo. Eu morri com Cristo naquela cruz. E Cristo agora vive em mim. Mas eu tenho essa vida na carne. E eu vivo essa vida na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo. Aleluia. Por mim. Grande Isso. Deus. E a quarta coisa, ali, ó, Renunciar renunciar, cara. Tá dizendo para renunciar o quê? tudo o que possui. Se minha vida já não me pertence, tá? Teu carro te pertence, Tiago? Não.
Essa viola te pertence? Teu celular te pertence, Dani? Teu celular te pertence, Dani? Não. Nada. Se a minha vida já não me pertence, quanto mais o resto. Tudo é do Senhor. Família, emprego, casa, móveis, automóveis, salário. Né? Tem gente que fala assim, só me deixa no meu salário, tá? Meu salário é só meu. Poupança, tudo é de Deus. Jesus, vou repetir, convida você nessa manhã para morrer com Ele. Aleluia. Já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Você Grande quer morrer? Deus. Fica de pé. Pai nosso, te louvamos. Glória a Deus, Porque Senhor. estamos aqui de pé. Ô Santo Deus. Porque queremos declarar que morremos no mundo Sim, Deus. e nascemos Santo Deus. para Cristo, Pai. Aleluia. Louvado seja Deus por isso, a igreja está de pé. Deus, que venhamos a compreender, a entender a sua mensagem e aquilo que o Senhor falou nessa manhã para nós, Pai. Santo Deus. Deus, queremos firmar um compromisso sério de seguir ao Senhor. Poderoso. Queremos uma transformação, metanoia, transformação de mente e de vida. Faz isso na vida dos teus servos, ó Deus, nesta manhã. Que saiamos daqui agora, não mais tão inocentes, mas compreendendo na realidade o que somos, Aleluia. como somos, e que o Senhor nos cure e nos Grande libera. Deus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez nesta manhã. Bendito és tu, Obrigado, Deus. Deus, pela tua palavra e que a graça Grande do nosso Deus. Deus e Pai, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo do Senhor esteja com Aleluia, todo o povo de Deus, hoje e para todos Amém. sempre. Amém. E amém. Grande Saúde, seu irmão, na graça da paz do Senhor. Dá um cafezinho. A Vera fica chateada.